Vamos começar hoje com uma palavra de oração, como fazemos nos demais dias, e assim nós mergulhamos no conteúdo de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é um Deus de graça, misericórdia, também um Deus cheio de ira, todo-poderoso. Pedimos que o Senhor nos dê uma compreensão desse aspecto importante da ira, um aspecto importante do teu santo caráter, a fim de nos ajudar a entender, ó Deus, como nós mesmos lidamos, tratamos, nos arrependemos da nossa ira e indignação. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Talvez o que lhe tenha chamado a atenção nessa série de devocionais é justamente como você vai lidar com a sua ira. Não é novidade nessa série, se você vem acompanhando cada um dos episódios, de que nós às vezes não lidamos exatamente, especificamente com a sua experiência de ira, mas tratamos de uma moldura, uma forma de pensar sobre a ira, baseado em princípios, fundamentos bíblicos. Nós queremos começar então, e teremos um tempo hoje de reflexão, não aspectos sobre a sua experiência de ira mais uma vez, mas queremos falar sobre o ser mais irado do universo. Talvez isso te surpreenda, mas quem é o ser mais irado do universo? A Bíblia fala de uma forma muito ampla e usando muitas palavras para descrever a ira de Deus contra o mal. Quando nós olhamos para os termos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos muitas e muitas referências à ira de Deus na Bíblia. Romanos 1,18 é apenas mais uma delas. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Salmo, capítulo 7, versículo 11. Mas o que é a ira de Deus? O professor e doutor Robert Jones traz uma definição funcional interessante sobre a ira de Deus. E eu quero ler para você, exatamente como está aqui no devocional que estamos usando. O que é a ira de Deus? É a sua reação pessoal, integral, de julgamento moral contra o mal. É a sua oposição perfeita, pura e determinada contra o pecado. É o seu ódio santo contra tudo que viola o seu caráter e descumpre a sua vontade. Cada aspecto do ser de Deus, sua mente, vontade, inclinações, sentimentos e ações, se revolta contra cada aspecto de iniquidade. Então nós estamos falando da ira de Deus como a sua reação contra o mal, contra tudo aquilo que vai contra o seu caráter, o seu santo caráter. Então a nossa definição de ira e a forma como nós estamos buscando entender a ira do próprio Deus leva em consideração um referencial moral. Isso é importante para que entendamos depois como a nossa ira cruza a linha da ira pecaminosa. Contra o que então e quem Deus está irado? Colocando de uma forma muito simples, o ser mais irado do universo expressa sua ira contra os pecados e o seu pecado. Deus é irado contra o seu pecado, contra o meu pecado. Romanos 1,18 deixa isso bem claro. No tempo presente, agora mesmo, é uma ira justa contra todas as formas de impiedade. Mais uma vez, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça.
Em Romanos 1, 16 e 17, os dois versículos anteriores à nossa passagem principal de hoje, o apóstolo Paulo anuncia que o Evangelho de Deus, o Evangelho que nós cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então é bem claro isso no texto, é bem óbvio e escancarado. Não é? O verso 18, então, inicia uma sessão logo na sequência da descrição do Evangelho, diferente, com um tom diferente, onde o apóstolo, na sua sequência lógica e argumentativa, ele vai acusar toda a raça humana por suprimir a verdade de Deus. É o nosso fracasso em glorificar a Deus, de dar graças a Deus. É a nossa rebeldia, é a nossa descrença, idolatria. O verso 18, e toda a sessão então, começa com o anúncio da ira de Deus sendo revelado contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Forte isso. O anúncio do Evangelho e depois a declaração sobre a ira de Deus contra todos aqueles que não vivem para a glória de Deus. Essa é a ira de Deus sobre nós. Num certo sentido, por influência de nossa cultura e tendência pecaminosa, quando nós ouvimos notícias pesadas e fortes assim, buscamos rapidamente alguma lógica, ou algum princípio, ou alguma manifestação de suposta sabedoria que alivia nossa culpa, que alivia nossa consciência de tamanho desgosto. Mas sinta a ira de Deus. Você não vai desfrutar de tudo aquilo que é a misericórdia de Deus sem uma compreensão profunda do seu pecado. E entender a compreensão profunda do seu pecado é entender também contra quem ele é. Contra quem é o nosso pecado? É contra Deus, o Deus, ser do universo mais irado. Bom, será que isso não te apavora? Certamente deveria. Lembre-se de quão frequentemente Deus está irado na Bíblia. Ele está irado contra você e o seu pecado. E a pergunta que surge então é como que um pecador pode conviver com um Deus irado? Como que um pecador pode viver com Deus irado? Conforme você considera a ira de Deus, peça que Ele dê o mesmo julgamento moral contra a mesma determinação em opor-se a um ódio santo contra todas as formas de pecado, inclusive a sua ira. O que o texto de hoje nos ajuda a entender e o que a nossa devocional, reflexão de hoje nos ajuda a entender é a gravidade do julgamento moral de Deus, parâmetro e referência para nortear o seu julgamento moral. Que não travemos apenas uma luta contra a ira de forma genérica, mas uma luta contra a ira cujo referencial moral não está alinhado com os padrões do Santo Deus. Por isso a importância de entendermos a ira de Deus. Por isso a relevância de, com sobriedade, entendermos a ira justa de Deus contra o meu e o seu pecado. Então leia e reflita sobre Romanos 1, 18 a 32. Separe um tempo no dia de hoje, talvez ainda quando começa o dia ou quando finda o dia, de abrir sua Bíblia em Romanos 1, 18 a 32. Se o tempo permite, você caminha no capítulo 2, versículo 1 até o 3, 20, para ajudar a entender e sentir o peso do ódio santo de Deus contra o nosso pecado. Veja a progressão geral da linguagem,
tanto dos versículos 18 a 23, para as ações mais concretas, aquilo que via de regra onde fica a nossa atenção nos versículos 29 a 30, o comportamento. Entenda que até a nossa aprovação das práticas pecaminosas de outros é alvo do ódio, da ira de Deus. Esse é o padrão de Deus, que o Senhor tenha misericórdia. As boas novas é que Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia, envia Jesus Cristo, que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Foi manso e humilde de coração, ao mesmo tempo que expressa a ira contra o pecado dos homens, ao ponto de tombar mesas, virar mesas, quando transformaram a casa de Deus, o santo templo de Deus, que expressava a habitação de Deus, numa grande feira comercial, de acordo com seus próprios interesses egoístas. Ele expressa sua ira. Mas ele morreu a nossa morte, para que possamos ter a certeza de que esse ódio que Deus tem contra o pecado foi sim satisfeito no sacrifício perfeito de Jesus. Percebe como nós desfrutamos da misericórdia de Deus, equilibrado com uma compreensão de o seu desgosto e ira contra o pecado. Amanhã nós vamos sim refletir mais sobre o sacrifício de Cristo em nosso favor, que nos livra da ira de Deus, que nos livra da justiça divina e cumpre sua justiça no sacrifício de Jesus. Então pare um pouco, identifique, assuma perante Deus qualquer pecado conhecido que você pratica ou cultiva. Peça que Ele imprima em você o ódio que Ele mesmo tem contra o pecado. Peça que Ele renove a compreensão do perdão, ajude a lutar contra esses pecados. Suplique ao Senhor que comunique a sua aversão pessoal contra o pecado. E assim nós vamos crescer, não meramente numa transformação e reforma comportamental. Assim nós vamos crescer numa compreensão do juízo moral de Deus contra o pecado, aprendendo a odiar o que Deus odeia e aprendendo a amar o que Deus ama. É uma mudança de afeição que se passa no coração e quando assim procede, isso vem de dentro para fora e fica óbvio o nosso caminhar e comportamento diferentes. Eu espero que a devocional de hoje, eu espero que aquilo que nós refletimos sobre hoje venha justamente a causar um impacto na compreensão do problema, da natureza do nosso Deus e assim desafiar você na luta contra a ira, experimentando frequentemente mais mansidão e experimentando cada vez menos essa ira que não tem nada a ver com o caráter santo de Deus. Que a nossa experiência de ira tenha um referencial moral santo de Deus. Amém? Bom, amanhã, se Deus quiser, no 8º dia, nós vamos falar mais sobre o sacrifício de Cristo Jesus e como ele se aplica e nos ajuda a entender nossa experiência de ira, recalibrando as coisas. Se você ainda não ouviu os dias 1 a 6, está gravado aqui no canal, no IGTV. Também está disponível para você no Spotify, YouTube, Deezer, plataformas diferentes para sua conveniência. Espero que seja útil para você, espero que seja útil para as pessoas ao seu redor. Divulgue, compartilhe o conteúdo, se ele falou seu coração, é a palavra de Deus e que assim alcance o povo de Deus. Deus abençoe o seu dia. Nós vamos orar e assim nós encerramos mais uma devocional. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, tua santa ira, reconhecendo que o Senhor é digno de toda a glória, é justa. Quando suprimimos a verdade, sua ira é justa. Então conceda-nos a graça, ó Deus, de entendermos o problema como ele é, nos parâmetros do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe seu dia
Até amanhã, se Deus quiser, às 6h30.